conseguiram atender, de fato, agradar perfeitamente e plenamente as exigências do Pai. Depois que ele estabeleceu e instituiu a lei, então se tornou ainda mais difícil. Ninguém foi capaz de cumprir 100% das leis instituídas. Não foi capaz nem mesmo Moisés, o legislador de Israel. Não foi Abraão capaz, ou melhor dizendo, Abraão foi antes. Não foi capaz nenhum dos profetas, Elias, não foi capaz, um dos homens mais marcantes, o maior representante profético do Antigo Testamento. Nenhum dos homens, nem mesmo o sacerdote, juiz, Samuel, não foi capaz. Ele não conseguiu, mesmo tendo um ministério profético extremo, não foi capaz de cumprir com todas as exigências de Deus. Então Deus enviou o seu Filho, para que as exigências da lei, o pagamento fosse realmente realizado através da perfeição. A lei foi cumprida por meio da perfeição de Jesus, através do sacrifício vicário. Então, ele vai voltar, ele vai ascender ao céu, sendo aceito. O seu trabalho realizado, a sua missão foi cumprida. A realização da redenção agora está completa. Você tinha que dar glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque agora o Filho volta à majestade, assenta à destra do Pai, dizendo: aquele povo lá embaixo, aquela igreja lá embaixo, eu paguei o preço, o resgate deles, são agora lavados, remidos pelo meu sangue, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aceitou este sacrifício, recebeu esta obra, aleluia, e hoje somos salvos por esta grande obra. A ascensão de Jesus, Jesus consumou a sua obra, e a ascensão nos revela isso. A segunda coisa, Jesus ele é elevado às alturas, mas não simplesmente à altura de chão e céu, desse nosso céu, o atmosférico, não. Jesus ele ascendeu às alturas. A ascensão de Jesus foi uma obra do próprio Pai. Um dos componentes da sua exaltação está bem apresentado aí pelo ministério do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo de número 2, os versículos de 9 a 11, vai nos apresentar esta exaltação de Jesus, esta subida, a elevação de Jesus. E Paulo deixa bem claro isso, dizendo: Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia. Todo joelho, nos céus e na terra, e também debaixo da terra, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então na ascensão nós percebemos também esta elevação do nome de Jesus. Sabe o nome que você carrega? Sabe o nome que você ora, que você encerra as suas orações? Sabe o nome que você ministra a cura? Sabe o nome que você expulsa demônios? É o nome sobre todo o nome. É um nome que o Pai eleva, é um nome exaltado pelo Pai. Os homens da nossa geração estão tentando esconder esse nome, estão tentando diminuir esse nome, mas não é possível, porque o Pai confirmou o seu nome acima de todo nome. Agora tem um detalhe muito importante: ele ascende aos céus com esse nome poderoso. Ele está sentado à destra do Pai, e sabe o que está acontecendo nesse exato momento? A Bíblia vai nos dizer que ele está intercedendo pela igreja. Ele está conduzindo os destinos da humanidade, da história, e o que aguarda agora, ele está aguardando o tempo do seu retorno, de voltar, aleluia, em que o Pai vai mandá-lo de volta. Mas ele vai vir agora, não vai ser para ir para a cruz, ele vai vir para pegar a igreja dele, para pegar a sua noiva e levá-la para apresentar o reino celestial que ele foi preparar, que ele está preparado, aleluia. Alegre o seu coração, igreja. A ascensão de Jesus ainda nos apresenta Jesus voltando pessoalmente. Você viu a mensagem dos anjos que nós lemos?
os dois varões de branco dizendo para a igreja que estava atônita, olhando Jesus subir, o que eles disseram? A mesma maneira, assim como foi a ascensão, que foi física, pessoal, visível, gloriosa, assim também vai ser a volta de Jesus. Todo olho o verá. Quem dera seja nos nossos dias, quem dera seja para a nossa geração, quem dera os meus olhos contemple ainda nesse templo aqui, degradante, amortecido, fragilizado, quem dera ainda seja os meus olhos, possa contemplar o meu Rei, o meu Senhor, o meu Redentor nas nuvens, iluminando o planeta Terra. Ah, que dia maravilhoso! Ele vai voltar. A ascensão nos revela essas três coisas importantes, e precisamos estar atento a isso. Ele vai voltar. Duas coisas acontecem, pelo menos uma delas eu quero comentar. Os discípulos cometeram um erro. Os discípulos que ali estavam, quando Jesus ele se manifesta a eles, a preocupação deles estava com as coisas da terra. Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele cumpriu a sua missão, e os discípulos estão preocupados com o domínio do império humano. Eles perguntaram para Jesus, e nós lemos isso no texto: Senhor, é neste tempo, é nesse momento que o Senhor ressuscitou, venceu a morte, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Todos nós sabemos que Israel estava sendo um povo vassalo, sendo dominado por Roma. O Império Romano era um império de dominância mundial. O mundo inteiro estava sendo subjugado por Roma. E agora, os judeus que criam em Jesus, aqueles povos que estavam ali ao redor, alguns estrangeiros que criam em Jesus, estão cheios de expectativa de que Jesus tome o cetro do governo romano, tome o trono, assente no trono aqui da terra. Eles estão se preocupando com as coisas aqui da terra. E eles vão perguntar para Jesus: vai ser hoje, né, Senhor? Agora o Senhor aproveita e já me coloca como um dos teus ministros, como um dos teus administradores. Talvez era essa a intenção, o desejo deles. Afinal de contas, há um pouco tempo atrás, eles estavam brigando por posição para saber quem deles tinha maior honra no reino dos céus. Bem, Jesus então lhes dá uma resposta que foi até dura. Não compete a vocês saber os tempos e as estações determinadas pelo Pai. Ele chama a atenção deles. Eles estavam vivendo uma utopia de que as coisas deveriam ser realizadas naquele tempo, na terra. Eles não tinham entendido a mensagem plena do Cristo ressurreto. Agora, eles ainda têm uma outra visão. Qual outra visão? A visão do Cristo celestial, apenas do Cristo celestial. Eles olham para Jesus subindo, ficam com os olhos admirando Jesus subindo, e só passam então a pensar nas coisas do céu. Muitas pessoas se tornaram ali um pouco abaladas e ficaram complexas diante do que está acontecendo. Logo, não estão mais interessadas nas coisas aqui no mundo. Entenda que há uma necessidade de equilíbrio sobre essas duas questões. Nem muito da terra e nem muito do céu. Você vai entender no que eu estou querendo que você, no que eu quero transmitir para você. Quando eles estão pensando no governo humano, no governo do Império Romano, eles estão abrindo mão de todas as tarefas e missões espirituais. Quando eles estão pensando somente nas coisas celestiais, eles também não estão atentos à obra que Jesus já tinha dado para eles executarem na terra de forma espiritual. Então eles ficaram descompensados. Jesus então vai mostrar para eles que havia uma necessidade muito importante, que eles precisavam estar atentos a isso. Esse desejo pietista, sonhando apenas com prazeres celestiais, precisavam se equilibrar, pois a vida no céu, ou o que será no céu, é de uma conclusão de uma vida na terra, de dedicação e até mesmo por meio de sofrimento, para a anunciação do Evangelho. Entenda, nós estamos em um culto de missões. Os cristãos
permanecem às vezes demasiadamente pensando só nas coisas celestiais. Para onde vai? Queridos, você não está totalmente errado, mas você precisa entender que a preocupação, muita preocupada com o além, vai estar correndo o risco de ter pouco a dizer aos que ainda devem viver em meio ao sofrimento aqui da terra, para dar testemunho de Jesus Cristo às pessoas. Nós não podemos esquecer que estamos vivendo para ir para o céu, mas enquanto não formos, temos uma tarefa aqui, temos uma missão aqui, temos que pregar o evangelho aqui, temos que dar testemunho aqui, temos que testificar a salvação aqui. Você não pode viver só pensando nas coisas daqui, você não pode viver pensando só nas coisas de lá, deve pensar, sim, ser responsável com a provisão, ser responsável com o zelo da sua vida, deve pensar sim nas coisas que são do alto, da onde emana a graça de Deus, mas equilibre-se, pegue as coisas do céu, e enquanto vive aqui, espalhe ela na terra, anuncie ela ao seu redor, faça missões, pregue o evangelho. Mas para isso, o Senhor sabia que eles tinham uma necessidade. E qual era a maior necessidade deles? Além do equilíbrio, eles precisavam de um poder, o revestimento do poder do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que quando recebessem o poder do Espírito Santo, eles teriam um revestimento. E a pergunta que ecoa é: para que os discípulos precisariam desse revestimento de poder? Bom, eu listei aqui alguns pontos. Primeiro, para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Às vezes, irmãos, nós perdemos o foco. Às vezes, a igreja perde o foco. Não estou dizendo totalmente. Às vezes, pessoas, quando eu digo igreja, não estou falando instituição. Igreja eu, igreja você. Perde foco, fica especulando as coisas, investigando aquilo que não nos compete. No caso deles aqui, a investigação era sobre os tempos, as eras, domínio, governo humano. Eu não sei qual é a sua especulação, não sei aonde você se perde, aonde as pessoas, alguns estão se perdendo. Eu vejo muitos se perdendo, sabe aonde? Na busca do brilho, na busca do holofote, na busca da sua própria ascensão, do seu próprio destaque, de ser relevante ao olhar humano, de ser considerado por pessoas, de ter aplausos, de ter seguidores para si. Talvez esse problema precisa ser corrigido. Temos um mapa profético nos dias de hoje, e ficamos com esse mapa profético tentando decifrar. Amanhã o Trump vai resolver o problema do Brasil. Amanhã vai vir uma praga, vai ser algo que vai destruir os perseguidores da igreja. Um mapa profético. Enquanto a missão precisa avançar. Jesus corrige essas noções erradas aí a respeito destas questões. Ele vai corrigir e ele vai dar um posicionamento acerca da natureza, a extensão e a chegada do reino. Ele vai passar essa mensagem para eles, mostrando que o reino é espiritual quanto ao caráter, internacional quanto aos membros e gradual quanto à extensão, e tudo isso compete à igreja. Nós somos testemunhas de Cristo para servi-lo aqui, ali, acolá, na escola, na universidade, no trabalho, na fila do banco, na fila do pão, aonde você estiver. Então, ser revestido de poder é para você ir para a ação. Segundo, ser revestido de poder para perdoar. Aqui vai doer, porque perdão, nós falamos sobre isso ainda hoje ou ontem, com o pastor na mesa, é um assunto delicado, porque para perdoar você tem que abrir mão de seus direitos, abrir mão da sua razão. Para perdoar não é algo simples, às vezes dói muito,
E veja, os judeus nessa época tinham um problema, barreiras antigas, barreiras raciais. Os judeus tinham problemas culturais e religiosos que separavam eles dos samaritanos. É um período difícil para os judeus dessa época. Eles tinham essa dificuldade de lidar com as pessoas, com as que tinham diferença cultural, racial. Eles odiavam os samaritanos. E Jesus vem corrigir isso. Eu vou revestir poder sobre vocês, para vocês perdoarem essas pessoas, para vocês amarem essas pessoas, porque aonde o evangelho chega, o muro da inimizade cai por terra. Eu vou repetir, quem sabe alguém entenda. Aonde o evangelho chega, os muros da inimizade serão derrubados. O Espírito Santo capacita a igreja a amar até aqueles que são seus inimigos. O Espírito Santo, ele capacita a igreja a amar os seus próprios samaritanos. Quem seria o seu samaritano? Os judeus odiavam os samaritanos, não tinham comunhão com os samaritanos. Jesus tinha no seu trajeto que passar por Samaria, que encontrar-se com pessoas em Samaria. Você conhece Jesus no poço com a mulher samaritana, a história ali, a primeira missionária estrangeira que recebe a revelação de que ele é o Messias. E nós às vezes temos os nossos próprios samaritanos, aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aqueles que falaram mal de nós, aqueles que estão tramando as nossas costas, aqueles que estão tentando puxar o nosso tapete, os samaritanos que você tem uma pirraça, uma birra com ele. Jesus quer te revestir de poder para perdoar essa pessoa, para dar uma segunda chance para essa pessoa, para abraçar essa pessoa e dizer para essa pessoa: eu tenho Jesus em minha vida, então eu te perdoo, então eu te recebo, então eu te abraço. Evangelho é isso. Ser missionário não é pensar em si mesmo, é pensar no próximo. Quem tem o desejo de ter dons espirituais aqui? Só meia dúzia, gente. Agora levantaram a mão. Bom, a maioria de vocês tem pelo menos um. E o que eu tenho que informar aqui para vocês é o seguinte: esse dom não é para você. O dom que Deus deu para você está relacionado a outra pessoa com quem você vai usar esse dom. Tem uma pessoa que precisa desse dom. Esse dom nunca funciona para você, ele funciona sempre para outro. E como é que eu vou ser um instrumento de dons espirituais se eu não tenho um coração sem mágoa, sem ódio, sem sentimento de vingança? Como que eu vou ser instrumento do Espírito Santo com dons se eu tenho esse impasse? Precisamos ser cheios do Espírito Santo e receber o revestimento de poder para amar a todos. E para finalizar essa parte aqui, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo para morrer. Sermos revestidos do poder de Deus para morrer. Jesus disse à igreja: vocês serão minhas testemunhas. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor, movimenta um pouco. Tem gente com sono, acorda ele. Diga para ele assim: você é testemunha de Jesus. Você sabe o que significa a palavra testemunha? No original, que foi escrito no Novo Testamento: mártir. Você foi chamado para morrer por Jesus. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso. Eles viram a ressurreição de Cristo. E essa notícia da sua exaltação deveria ser comunicada até os confins da terra, ainda que para isso eles tivessem que pagar o preço com a própria vida. E sabemos que todos eles foram martirizados, exceto João, que morreu de velhice. Todos eles foram dispostos a morrer por Jesus. Às vezes nos dias de hoje eu compreendo a sua dor, eu compreendo as dificuldades que os seres humanos sentem.
Mas às vezes a gente deixa Jesus por tão pouca coisa. A gente para de vir para a igreja só porque não teve oportunidade. A gente para de falar com o irmão só porque alguma coisinha e não deu a paz do Senhor, já ficou chateado. Você foi revestido de poder do Espírito Santo, ou ainda não recebeu, para deixar as meninices de lado e ser um cristão maduro, e ser um cristão autêntico, verdadeiro, que honre de fato o teu Senhor, que honre de fato o teu Salvador, que viva e que morra pelo Evangelho, pelas causas do teu Senhor. Isso é ser revestido do poder. Eu penso que muitas vezes a gente fica equivocado com o derramamento do Espírito Santo. Jesus, quando ele sobe, então o Espírito Santo desce. Ele disse: quando eu for, então virá o Consolador. Ele sobe e o Espírito Santo desce sobre a igreja. E esse derramamento de poder do Espírito Santo, que ele fala na sua ascensão, vai acontecer no capítulo seguinte, no capítulo de número 2, que se deu no dia de Pentecostes, uma festa judaica. Todos os apóstolos, as mulheres que estavam ali, todos os que eram crentes que estavam ali aguardando esse grande dia, um número de 120 almas, receberam o fenômeno do Espírito Santo, o fenômeno celestial, incontestável, irresistível, soberano. O Espírito Santo encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Foi um poder soberano, eficaz, foi definitivo, veio para permanecer conosco. Ele veio para nos trazer um fervor poderoso, um batismo, um selo poderoso, uma marca de Cristo em nossas vidas. Esse derramamento traz uma experiência pessoal de enchimento da pessoa. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode já ter aceitado Jesus, você já pode ter descido as águas, você já pode, inclusive falando sobre descer as águas, tem muito crente que aceita Jesus e fica pensando, né? Um dia eu vou batizar, quando as coisas ficarem tudo bem, né? Aí eu vou, não é hora ainda. Eu fiquei pensando esses dias sobre essa questão, porque eu me lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e essa pessoa, eu falei: meu irmão, você não vai tomar uma decisão? Ele falou: não, pastor, quando estiver na hora eu vou. Eu falei: por que quando você estiver na hora? Qual que é o que está te impedindo? Não, é porque sabe, né? Ainda estou novo, tá, aquela coisa, e a pessoa fica postergando. Deixa eu dizer uma coisa para você: você aceitou Jesus, você tem que fazer a obra completa. Você tem que cumprir isso aí, tem que completar. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu entreguei minha vida para Ele como meu Senhor, então obedece o que Ele mandou. Jesus mandou os discípulos, mandou a igreja fazer discípulos e batizar. A igreja quer cumprir o papel dela, mas você está lá todo durão, todo se achando. Aí eu fico pensando: por que será que não quer, né? Você quer continuar tomando a cervejinha? Você quer continuar indo na festinha, na boate? Será que é por causa disso? Né? Não posso batizar, porque se eu batizar eu não vou poder mais. Você já não pode, mas você já aceitou Jesus. Então você tem que entender. Vem para dentro, vem, que aí depois as coisas vão acontecer na tua vida. Para de enrolar, para de ficar atrasando a obra de Deus na sua vida. Eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Eles já eram salvos, mas faltavam serem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava atuando na vida deles. Por quê? Porque ninguém se converte por si só. É obra do Espírito Santo. É Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele começa a trabalhar, e aí a gente fica todo quebrantado, vai lá e entrega a vida para Jesus. Mas agora Ele quer preencher. Ele quer preencher para um transbordar. Diga comigo: transbordar. Ninguém pode dar o que não tem. E você só transmite do que você tem. É impossível você não transmitir do que você tem. Você só pode dar do que tem, e do que você tem, é impossível que você não transmita. Portanto, para você entender o teu chamado, e para você ser uma pessoa plena na presença de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e se encher do Espírito Santo todos os dias. Para que todos os dias você derrame do teu Espírito. Entenda uma coisa:
o transbordar é algo necessário na vida de todo cristão. O transbordar é algo que é preciso todos os dias da nossa vida. Essa experiência é maravilhosa e a gente precisa, tem que começar a acontecer. Às vezes a gente está transbordando e não percebe. Às vezes você está transbordando e não sabe que está. Deixa eu contar uma coisa rapidinha para vocês aqui. Vocês vão achar engraçado, mas é verdade. Não riam. Eu fui uma vez montar móveis, que depois que eu parei da minha profissão de montar em rodeio, eu precisei arrumar um serviço, fui montar móveis. Aprendi essa profissão. Durante 15 anos da minha vida eu fui peão de boi. Parei de montar, precisei arrumar um serviço, fui montar móveis. Um dia eu estou montando móvel, crente, orando, sonhando em ser pregador, eu ganhei uma moto assassina. Ela tinha matado uns pessoal lá, e aí deram essa moto para mim, eu comecei a trabalhar com ela. E eu tinha muita vontade de ser pregador. Então eu ia para o serviço, eu ia pregando em cima dessa moto, voltava pregando em cima dessa moto. Eu ia pregando e voltava pregando. Eu ia pregando e voltava pregando. Às vezes eu esquecia que eu tinha chegado na cidade, que é de uma cidade para outra que eu ia, né? Eu parava no semáforo lá pregando e dando glória a Deus e falava língua estranha e o povo olhando assim, ó. Aí eu cheguei numa fazenda para montar um guarda-roupa, eu estou lá montando um guarda-roupa, termino de montar, e tinha aqueles caras bem cheio, bem fortão, sabe, como que eu vou falar para você, aquele cabelão comprido, aquele shortão, assim, ficava aparecendo nas cuecas, e ele, todo malucão, sabe aqueles caras bem despojados, mas o cara é legal. Eu estou lá na fazenda dele montando, e ele entrou lá, todo largadão, falou assim, você é crente, né? Eu falei, eu sou, sim. Você não sabe como é que eu descobri que você é crente. Eu falei, deve ser meu comportamento, né? Eu sou sério, tudo organizado, né? Faço as coisas certinho. Eu não sei, você nunca vai adivinhar. Ele falou assim, eu estava lá fora, eu fiquei olhando para a tua moto, alguma coisa me disse que você era crente. Na mesma hora, passou, veio na minha cabeça. Falei, não é que eu estou pregando em cima dela, a miserável se converteu e está dando testemunho? É o teu transbordar, irmão. Isso aconteceu, gente. Mas é o teu transbordar, você nem percebe, mas o teu transbordar também envolve o que você possui. E o Senhor quer te encher do Espírito até transbordar. A oportunidade de pregar vem aí, a oportunidade de dar testemunho vem aí. E talvez você esteja se preocupando, falar, Senhor, como é que vai ser? Eu não tenho condição, eu não sou capaz. Deixa eu contar uma história para você da Bíblia, uma história bíblica, eu vou até abrir aqui. Jesus um dia, depois que ele sai de Cafarnaum, ele está na verdade na cidade de Cafarnaum, ele está pregando, ele acaba de fazer um grande milagre, ele cura um paralítico, ele sai andando, e ele passa na coletoria de impostos. Lá na coletoria de impostos tem um cobrador de impostos chamado Levi. Ele chega no Levi e fala assim para Levi, segue-me. Esse moço deixa tudo que tem, todo o seu trabalho, toda a riqueza ali, e vai atrás de Jesus. Quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando, foi um momento de crise, sabe aqueles dias de crise, que você está meio na crise assim? Sabe por que Deus me quer? O que eu tenho? Eu não presto, não valo nada. E eu li esse texto. E eu sou bem curioso. Eu já sabia um pouco sobre a história das tribos de Israel, e eu já sabia que a tribo de Levi é uma tribo especial. Ele chama Levi, naturalmente ele vem dessa tribo. Era muito tradicional isso aí na cultura judaica, da mesma tribo, mesmo nome. Então esse cara é da tribo de Levi. A tribo de Levi é a responsável pelo sacerdócio, é a responsável pela adoração, é a responsável pelo ministério. Das 12 tribos de Israel, 11 das 12 tribos receberam terras para produzir, para criar gado. A tribo de Levi não recebe nada. O Senhor Deus chega na divisão das terras a Moisés, comunica para Moisés dizendo, olha, todos aí você pode dar terra, e falando da terra de Canaã, que eles nem tinham conquistado ainda, você vai dar essa para fulano, essa para Bertano, para Dan, para Ruben, para Simeão, e você vai distribuindo essas tribos aí, Judá vai ficar com a Judá, vai ser chamado de Judá lá mesmo, e vai pôr nome nas coisas aí.
Aí a tribo de Levi, não, Levi não vai herdar nada, eu serei a sua herança. Aí os levitas ficam ocupando a posição de cuidar do povo, espiritualmente, da saúde, da administração do povo. Então a tribo de Levi se torna a tribo mais querida, mais amada, mais desejada. Todo mundo quer estar perto de um levita, todo mundo quer caminhar com essa galera. Pessoal do bem, pessoal bom. O povo que servia no templo, os sumos sacerdotes tinham que ser dessa tribo. E aí eu li esse texto, eu falei, meu Deus, o que tem um levita fazendo numa cobrança, numa coletoria de impostos, sendo um publicano? Você sabe o que é um publicano na Bíblia? Publicano é o grupo de pessoas mais odiada da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Os publicanos são as pessoas mais indesejadas, as pessoas mais odiosas. As pessoas, quando iam pagar impostos, eles pagavam. Segundo os historiadores, eles iam pagar impostos, eles pagavam o imposto e falavam assim, eu te amaldiçoo em nome do Deus dos céus. Eles eram praguejados, amaldiçoados. E eu fiquei pensando, o que acontece? Que foi um levita, um cara que era para ser amado, respeitado, honrado, parar numa condição de maldição, de ser amaldiçoado. Eu fui estudar. Eu descobri que a tribo de Levi, ela passa por um processo. E esse processo se dá dentro de uma tradição de educação. As crianças começam muito cedo a estudar, aprender a ler, a escrever, são alfabetizados pela Torá, lendo o Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, melhor dizendo, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles aprendem a ler ali, eles aprendem a escrever, eles aprendem as tradições, e dos 14 aos 15 anos eles vão procurar um dos rabinos, um dos mestres, e eles pedem para esses mestres, deixa eu ser o seu discípulo. Eles aprendem com esses rabinos, eles vão para a sinagoga, aprendem a ler, escrever, ficam lá, desde os 8 anos de idade, eles crescem, quando eles estão com 14 anos, eles já sabem o Antigo Testamento de cor. É a elite intelectual de Israel, são os levitas, são os rabinos. E esses meninos são fenômenos, e eles vão até o rabino e pedem, deixa eu ser o seu discípulo. O que acontece é que muitos deles são levados para ser sabatinados, para saber se os meninos aprenderam de fato, se eles realmente têm estrutura para carregar o nome do rabino, para levar o nome do ministério dele, da faculdade dele. E alguns deles não são aprovados. Alguns deles ele fala, não, você não pode levar o meu nome. Alguns deles recebem a rejeição, pastor Wagner. Nos dias de Jesus, existiam 2 rabinos famosos, Shammai e Hillel. Hillel, avô do Gamaliel, o mestre do apóstolo Paulo. Eram as 2 universidades mais importantes dessa época, que traziam grandes nomes da cultura judaica, do rabinato judaico. Muitos meninos eram rejeitados. A rejeição se dava com muito zelo, com muito cuidado. Eu estou falando isso aqui só para dizer para você, que pensa que para você não tem jeito, que para você não dá para fazer missão, para servir na obra. Segura aí. Esses meninos iam diante do rabino e imploravam, deixa, por favor, eu ser o seu discípulo. E quando eles não eram aceitos, eles diziam assim, olha filho, você vai ser um grande homem, você vai ser uma bênção para a nossa nação, mas volta para casa, aprende a profissão do teu pai, fica com ele, ajuda a família. Só que, por mais que tivesse cuidado, essas crianças sofriam muito, porque a rejeição atingia também a família, a rejeição também pesava sobre os pais, e muitos pais não tinham um tato legal. Além do peso do rabinato rejeitar, eles também pesavam a mão, você não prestou para ser aceito nem por um homem. Muitos deles ficavam revoltados, muitos deles deixavam a família, muitos deles se perdiam na vida. E eu tenho para mim que Levi é um desses meninos que um dia foi rejeitado por alguém e ele foi parar numa cobrança de impostos, porque ele era do grupo dos intelectuais, sabia falar mais que um idioma, sabia matemática. Então ele vai trabalhar na Receita Federal de Roma. Não importa se vão me amaldiçoar, o importante é eu ficar rico aqui. Só que dentro dele existia um sonho, o sonho da aprovação.
Sabe qual era a palavra da aprovação do rabino? Quando o rabino aprovava uma criança e aceitava ele para ser o seu seguidor, para morar com ele, para aprender com ele, se parecer com ele, o rabino chegava na criança e falava assim: vem, segue-me. Só isso. Você entendeu? Nós lemos o que aconteceu com Levi. Quando Jesus chega lá na coletoria, Jesus chega no menino e diz para ele exatamente o que ele sonhava em ouvir: venha, segue-me. O rejeitado pelos sábios aqui da terra recebeu a aprovação do homem perfeito que desceu do céu. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus disse para ele: você pode representar o meu nome, você pode representar a minha escola, você pode representar o meu reino, você pode representar os céus. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente, para você, que um dia foi preterido, que um dia foi rejeitado, que um dia foi excluído, que um dia pensou que não seria nada, que não seria capaz de nada? Jesus olhou para você também e disse: segue-me. Coloque-se sobre os seus pés. Ser revestido de poder é para receber esse chamado e cumpri-lo. Alguém pode não ter olhado para você com os olhos da graça e dito: você pode representar-me. O peso e o jugo do rabinato era muito pesado, era um fardo muito pesado. Mas aí Jesus escolhe os seus gurizinhos lá e diz para eles: olha, o meu fardo é leve, é suave. Jesus diz para ele assim: além de você poder levar o meu nome, me representar em meu nome, você vai curar os enfermos. Gente do céu, vocês não estão recebendo não? Meu tempo está acabando, vocês querem que eu comece de novo? Eu sou abusado, hein? Jesus disse: eu deixo vocês levar o meu nome, e em meu nome vocês vão curar os enfermos. Pega isso aí. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão pregar o evangelho para todos os povos. Em meu nome vocês vão revelar os céus abertos para as pessoas à sua volta. Em meu nome a sua família vai ser salva. Em meu nome grandes coisas acontecerão através da tua vida. Deus está nos chamando para representar o seu nome, para testemunhar em seu nome e para sermos cheios do Espírito Santo. A obra missionária chegou para avançar. A obra missionária chegou para envolvê-los. A obra missionária chegou para que todos abracem a causa, para que todos se apaixonem por ela, para que todos estejam envolvidos a mesma. Você não pode ficar de fora deste chamado.